Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 139, verso 14. Salmo 139, verso 14. Leremos do 14 ao 17. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, e como somos gratos por ela, em nome de Jesus. Amém. Este é considerado o Salmo de Deus, porque o Salmo 139, desde os seus primeiros versos, falam da onipresença. Onde fugirei do teu espírito, diz o Salmo. Da onisciência, que Deus já conhece os meus pensamentos antes mesmo de eu os ter. E da onipotência, quando Deus, Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Este salmo, meus irmãos, que fala do reconhecimento da grandeza de Deus, fala da beleza e do poder de Deus. No verso 14, vai falar da gratidão do homem a Deus. Porque, meus irmãos, como diz o texto, ele viu que de modo assombrosamente maravilhoso. É interessante esse jogo de palavras. É tão extraordinário como ele me criou, nos criou, que o salmista se impressiona e se prostra diante do Senhor, admirando a sua obra e reconhecendo. Uma vida de gratidão, é isso que o Salmo nos ensina, e é isso que queremos refletir nessa noite. E há três partes muito claras neste verso que nos ensina como ter uma vida de gratidão. A primeira delas é a constatação dos fatos. Vivemos dias interessantes os nossos. Você pode falar muitas coisas, mas as pessoas querem simplesmente fatos. Diga então o que é, para que eu possa crer, é como muitos dizem. Mas, meus irmãos, é importante lembrar que a salvação vem pela fé, mas não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus presente e que Ele faz, Ele cria cada coisa em nossa vida. Vocês querem alguns fatos? É interessante, o que chamou a atenção do salmista foi a própria criação e como Deus o fez. Vejamos algumas curiosidades que talvez o salmista nem soubesse, mas que a nós vale a pena entender. O seu cérebro pode gerar eletricidade suficiente para acender uma lâmpada, de tanta energia que ele tem. O seu rosto pode expressar 7.000 expressões diferentes e que cada um de nós reconhece no olhar. A resolução do olho humano equivale a 500 megapixels. E ele, com a lágrima que protege o olho, pode ser dividida em três partes. A lágrima que lubrifica e protege, as lágrimas de reflexo que se formam com reação à fumaça ou à cebola, e finalmente as lágrimas das emoções, quando ficamos tristes ou extremamente alegres, choramos. A pele de um adulto tem cerca de 8 quilos. A parte mais grossa é o pé, a mais fina, a pálpebra. O seu coração, ele bombeia, e cada artéria, veia e capilar, se fossem unidos, percorreriam cerca de 150.000
quilômetros, o que daria em torno de uma volta e meia na terra. Os sabores que a sua mãe consumia enquanto estava grávida serão os que você vai mais gostar durante a sua vida. Um bebê nasce com 300 ossos, um adulto tem 206, que depois eles se fundem. E o esqueleto humano se regenera a cada 10 anos. Mas por essa regeneração ser lenta, em sua vida sempre terão ossos novos e ossos velhos. Nosso rim filtra 24 vezes o nosso sangue todo. Um nariz pode reconhecer 1 trilhão de aromas diferentes. E finalmente, alguns átomos do nosso corpo são simplesmente pó de estrela. Isso foram alguns fatos. E você não consegue acreditar em Deus? E se você acha que isso tudo é obra do acaso, eu insisto, você precisa ter muita fé também. Porque de modo assombrosamente maravilhoso, Deus nos criou. E por isso nós agradecemos. Porque eu tenho fatos que mostram isso. Isso não é uma descrição científica. Isso é prova do poder e do amor de Deus. E assim é preciso pensar. E se isso é sobre a carcaça que aqui está, imagina o que está dentro. E o Salmo, esse versículo termina: e a minha alma o sabe muito bem. E por isso, de tudo que podemos ver, ainda tem o seu coração. E exatamente o seu coração que Deus criou. E se o homem foi criado para a eternidade, esse senso de eternidade que está no seu coração, sim, é motivo de toda gratidão. Como contar as bênçãos e elencar cada uma delas, não apenas do meu corpo, mas da minha vida, do que eu tenho passado, do que eu tenho vivido. E do hino que cantamos há pouco, agradecidos pela vida, pelas bênçãos e pelas lutas também. Reconhecimento dos fatos. Mas o texto também nos indica a contemplação de estar diante de Deus. Ou melhor, estar diante das mãos de Deus. Pois se o texto nos diz que fomos formados pelas mãos do Senhor, essa contemplação deve acontecer. Reconhecer os fatos é contemplar também o que Deus fez, faz e fará. Meus irmãos, sempre podemos perceber a mão de Deus. Já repararam nisso? Sempre. Quando não percebemos, é que o nosso próprio pecado nos ofusca. Às vezes, quando temos um dia muito agitado e não temos tempo para orar. John Piper disse certa vez que a criação do Facebook, do Twitter, e eu acrescento do Instagram e da Netflix, são as provas de quando chegarmos no céu, não temos desculpa nenhuma para dizer que não tínhamos tempo para orar. Porque é preciso contemplar e perceber a mão de Deus. Meus irmãos, o salmista, para escrever esse salmo, ele precisou estar diante da presença do Senhor. E a nossa vida de gratidão deve ser assim também. O quanto que você percebeu a presença de Deus já na sua vida no dia de hoje. Porque quando isso acontece, já deveríamos nos prostrar de joelhos e agradecer. Já poderíamos dedicar ainda mais a nossa vida. Porque contemplar a grandeza do Senhor, a beleza da sua majestade e o seu amor, assim, só isso nos é suficiente. Ver o que Deus fez e perceber o que Deus faz e esperar ainda o que Deus nos fará, é contemplar e agradecer. Certo autor disse que o cristão está indeciso entre bênçãos recebidas
e bênçãos esperadas. Por isso, ele deve sempre dar graças. Porque quando eu vejo a mão de Deus, eu posso olhar para trás e eu posso olhar para frente. E de qualquer jeito, eu vou agradecer. O texto também nos ensina o reconhecimento. E sim, a prática de agradecer. A minha alma o sabe muito bem. Quanto você agradeceu ao Senhor hoje? Gratidão de coração. Gratidão para a sua vida. Precisamos, meus irmãos, mudar um pouquinho o nosso discurso e mesmo as nossas orações, pois muitas vezes gastamos horas e horas pedindo e esquecemos de gastar a vida inteira agradecendo, porque o que o Senhor fez na sua vida e para a sua vida já é motivo de gratidão e de agradecer. Pensei em alguns motivos para agradecer, como cantamos, pela vida, pelas bênçãos, pelas lutas, pela família, pelo alimento, pelo dia, pelo ar, pelo trabalho, por tudo que o Senhor nos deu. Sim, são motivos para agradecer. Mas uma vida de gratidão é diferente, porque ela não pode ser pontual. Não é apenas pela refeição que agradeço, ou por uma bênção recebida que eu agradeço, mas uma vida inteira de gratidão. Enquanto pensava numa lista que fosse suficiente para expressar uma vida de gratidão, eu simplesmente parei no primeiro item, que é muito simples. Deus me ama. E só por isso, toda a minha vida deve ser de gratidão. Eu posso olhar para o mundo todo, eu posso olhar para as pessoas que estão ao meu lado, aqui perto ou longe. Eu posso olhar para a cruz. E em cada uma delas, eu só consigo perceber que simplesmente Deus me ama. E por isso que eu, reconhecendo isso, eu posso ter uma vida inteira de gratidão. Algumas pessoas pensam como será o final da vida, da sua vida. Mas na realidade entendemos que se temos uma vida como a do salmista, eu sei que Deus me criou, eu sei que Deus me salvou em Jesus Cristo. E eu sei que quando chegar aquele dia, eu posso expressar com a minha vida simplesmente gratidão. A gratidão deve ser o hábito de todo cristão. E você está convidado a agradecer, porque Deus nos ama. E quando Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, meus irmãos, era preciso ainda exaltar ainda mais. Por isso que quando João está diante do Apocalipse ali, tendo aquelas visões e revelações, em todo o tempo há anjos, há santos e há pessoas dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a esse Deus, a quem agradecemos, em nome de Jesus. Amém.